Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa devocional e mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor. Também vamos orar, pedir ao nosso Deus que esteja conosco. Quero convidar você a meditar comigo nessa noite na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. 1 João 2, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amém? Irmãos, João aqui nos fala de uma verdade maravilhosa. Ele diz, olha, irmãos, eu não quero que vocês pequem, eu não quero que vocês errem, eu quero que vocês guardem os mandamentos do Senhor no coração de vocês. Mas se vocês pecarem, e é como se ele estivesse dizendo, e vocês vão pecar, né? Porque infelizmente o pecado faz parte da natureza humana que nós temos. Ele diz, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, o único justo. Jesus, ele é maravilhoso e exerce muitos papéis na nossa vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o caminho que leva ao Pai, ele é o pão da vida que sacia a nossa fome, ele é a água da vida que sacia a nossa sede, ele é o nosso intercessor junto a Deus, e agora nós vemos aqui também que ele é o nosso advogado. Mais do que isso, ele é um advogado fiel, ele é um advogado justo, porque não há pecado nele, não há injustiça nele. Então, nessa noite eu quero pensar com vocês sobre quais são as características de Jesus como nosso advogado. Por que nós podemos confiar plenamente em Jesus Cristo como nosso advogado? A primeira verdade que a palavra de Deus nos diz é que Jesus Cristo é um advogado incomparável quanto ao seu caráter. Quando João fala que Jesus Cristo é o justo, né, Jesus Cristo, o justo, ele está dizendo que Jesus veio morrer, então, pelos injustos, um justo que morreu pelos injustos. Sendo justo, Jesus pode comparecer diante de Deus, pode nos defender. Ele não é apenas o nosso advogado, mas ele também é o nosso exemplo de conduta. Nós devemos buscar andar como ele andou, ser santo como ele foi. Como advogado, ele jamais vai usar de espertezas para torcer a lei, ele não aceita suborno, ele não vende a sua consciência. Durante o tempo que ele esteve aqui, a sua vida foi sem mácula, ele cumpriu toda a lei. E por mais que os judeus tenham o acusado, então, de beberrão, violador do sábado, amigo dos pecadores, até de endemoniado, a conduta de Jesus é absolutamente impecável enquanto ele foi homem, porque ele também era Deus. Então, os membros do Sinédrio até arrumaram algumas falsas testemunhas para acusá-lo, mas ninguém pôde acusá-lo de pecado. E é porque ele é totalmente justo, ele tem um caráter totalmente reto e íntegro, é que ele pode ser o nosso advogado. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando nós pensamos que nós, por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, não temos como nos defender diante de Deus, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não houvesse Jesus, que foi homem, mas também é completamente Deus, mas que não tem pecado na sua conduta, como homem, o seu caráter também foi totalmente
sem reprovação, e hoje ele pode então nos defender diante de Deus. Se não fosse Jesus, como nós estaríamos? De que forma nós seríamos então defendidos? Nada do que nós somos, nada que nós temos, nada que nós possamos falar pode convencer Deus da nossa inocência, e nós só temos a oportunidade de ser justificados diante de Deus porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Em segundo lugar, Jesus Cristo é um advogado incomparável quanto ao método que ele usa. Jesus não veio para defender a nossa inocência, mas ele veio para destacar a nossa culpa. Isso é interessante. Jesus não está tentando provar a Deus que nós somos bons ou que nós somos inocentes. Pelo contrário, ele mostra a Deus e tem plena consciência do quão ruim é a natureza humana depois do pecado. Mas o que ele fez então? Ele veio e morreu por nós, dizendo, olha, eles têm a natureza ruim, mas eu sou perfeito e eu posso então substituí-los no seu castigo. Então ele não veio mostrar nossas virtudes, mas ele veio para apontar então os nossos pecados. Ele não defende que nós somos inocentes, que nós somos bons, que nós temos méritos diante de Deus para nós sermos absolvidos, e ele não fica tentando encontrar também circunstâncias atenuantes para o nosso pecado. Ele reconhece a nossa culpa, ele apresenta a sua obra, a obra que ele fez na cruz do Calvário, a sua obra vicária para a nossa absolvição. Ele não veio salvar os que se julgam bons, mas ele veio salvar e buscar os perdidos. Então o método de Jesus, ele é perfeito, porque quando nós vemos um advogado, né, no julgamento comum, a gente vê ele destacar o quanto aquele cliente dele é bom, né, que jamais teria feito isso. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus diz, olha, eles são pecadores, mas eu já paguei o preço pelo pecado deles. Jesus não cobra honorários, ele defende a nossa causa de graça. E isso também é maravilhoso, porque nós jamais teríamos como pagar esse preço. Mas ele é o advogado dos desamparados, ele é o advogado daqueles que foram esmagados pela culpa, daqueles que estão debaixo do senso da condenação. Ele não cobra nada. Aliás, ele já pagou o preço, ele já pagou tudo. A salvação é de graça para nós, mas ela não foi barata para Jesus. O preço que ele pagou por nós na cruz do Calvário foi muito alta. A salvação custou muito caro para Deus, porque custou o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus. Mas ele não nos cobra, ele nos dá essa defesa, essa absolvição de graça, pela graça que há na sua pessoa. Jesus é o titular da ação e ele não pede, então, subestabelecimento, ou seja, ele não entrega a nossa causa a outra pessoa. Nós podemos confiar integralmente nele. Nós não podemos confiar em nossos méritos, nas nossas obras, nas nossas penitências. Nós não podemos recorrer a ninguém mais, nem a Pedro, nem a Maria, nem a outros intercessores que, na verdade, não existem, porque o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. O único que intercede por nós e pode nos dar, então, salvação e justificação é Cristo, porque Ele é o titular da ação. Ele é o nosso advogado, porque Ele pagou o nosso preço. E uma outra coisa importante é que Jesus jamais está ocupado, ele está sempre pronto a nos atender. Nós temos livre acesso a ele a qualquer tempo, em qualquer lugar. A sua assistência para nós é direta e é constante. Nós podemos falar com ele em casa, nós podemos falar com ele no trabalho, na escola, no hospital, porque ele nunca está ocupado, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós, está lá em Romanos 8:34. Em terceiro lugar, nós vemos que Jesus é um advogado incomparável quanto à sua eficácia. As razões por que Jesus é absolutamente eficaz em seu ministério são as seguintes. Jesus veio não apenas para estar ao nosso lado, mas para estar no nosso lugar. E isso é maravilhoso. Jesus
Ele é a propiciação, ele é a satisfação pelos nossos pecados. Ele aplaca a ira de Deus, porque quando Deus olha para o nosso pecado, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e você é então justificado pelo sangue de Cristo, Deus olha para você e não vê o seu pecado, não vê aquilo de ruim que você é, mas ele vê o sacrifício que o Cristo fez na cruz do Calvário por você. E então, Jesus, para nos defender diante do tribunal de Deus, ele cumpriu toda a lei que o homem violou. E quando o homem violou a lei, então ele ultrajou a justiça de Deus. Mas Jesus então veio como nosso fiador, ele veio como nosso substituto. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele levou a nossa culpa, ele bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado e ele se fez pecado por nós. Ele morreu a nossa morte e a cruz é então a justificação de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, os nossos pecados foram cancelados. Agora, nós estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Nós fomos, então, justificados, porque Jesus Cristo é o nosso advogado. E ele não veio apenas para cuidar das nossas causas temporais, mas ele veio para cuidar das nossas causas eternas. Ele é o advogado das causas perdidas, né? Ele é aquele que pode resolver qualquer problema, mesmo aquele que nós achamos que não tem nenhuma solução, porque ele nunca perdeu uma causa, ele nunca sofreu uma derrota. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há casos que são indefensáveis para ele e não há vidas irrecuperáveis para o nosso Deus. Jesus limpou os leprosos, ele curou os cegos, ele levantou os coxos, ele ressuscitou os mortos, ele perdoou as prostitutas, recebeu publicanos, recebeu pecadores, porque ele pode salvar a todos de maneira total. Ele pode salvar a todos aqueles que se achegam a ele, vivendo sempre para interceder por eles, para interceder por nós. E por último, Jesus é o nosso advogado hoje, mas amanhã ele vai ser o nosso juiz. Quem não recebe Jesus agora como advogado vai enfrentar um dia Jesus como juiz. Todos vão comparecer perante o tribunal justo de Deus. E a única maneira de entrarem pelos portais da bem-aventurança eterna é terem a garantia de que Jesus é o seu advogado. Nós precisamos pensar sobre isso. A proposta que Cristo nos faz, ela é maravilhosa. Ela está dizendo, olha, se você me aceita como seu advogado, eu vou defender a sua vida diante de Deus. Eu vou dizer para ele, olha, ele não pode ser condenado porque eu já paguei o preço da condenação dele. Eu vou estar lá todos os momentos intercedendo por você. Eu vou estar lá quando você precisar ser perdoado. Eu vou estar lá quando você precisar de ajuda. Eu vou estar lá quando você não souber o que pedir. E eu vou estar lá então em todos os momentos, porque eu sou o seu advogado, eu sou fiel e eu sou justo. Mas se você dispensa a minha defesa, se você dispensa a minha atuação na sua vida como advogado, e dispensa sem motivo, porque essa atuação ainda é de graça, né? Eu ainda estou oferecendo tudo isso para você gratuitamente, mas se você dispensa, um dia nós vamos nos encontrar no tribunal, só que nesse dia eu não serei mais seu advogado, eu serei seu juiz, e aí então você vai ter que prestar contas para mim do que você fez, da maneira como você viveu e das escolhas que você fez enquanto você esteve aqui. Vamos pensar sobre isso. Que posição nós temos tomado diante de Jesus? Nós temos tantas dificuldades na nossa vida, tantas causas que nós julgamos perdidas. Às vezes nós mesmos achamos que nós somos um caso perdido, mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Jesus é o nosso advogado e ele é capaz de perdoar a todas as pessoas, ele é capaz de justificar todas as pessoas e de dar vitória a todas as pessoas. E se você aceita Jesus como seu advogado, no dia que você chegar no tribunal em que ele vai ser juiz, ele vai dizer para você, olha, você está salvo, vem para o meu reino, porque eu já te salvei, eu advoguei por você, eu justifiquei a sua vida, eu paguei o seu preço. Pense sobre isso, pense em que posição você está
diante de Jesus nessa noite. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos pedir que Ele esclareça essa palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus, que é o nosso advogado fiel e que é justo. Senhor, nós te louvamos porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Ó Deus, ele não tinha pecado, ele era completamente justo, seu caráter era completamente íntegro, mas mesmo assim ele se sacrificou por nós. E esse é o único motivo pelo qual nós temos salvação, porque Cristo morreu por nós. Hoje ele está aí diante ao seu lado e intercede por nós, e nós podemos chegar e dizer: Senhor, eu pequei. E quando nós confessamos o nosso pecado, ele então é fiel e ele então é justo, e ele então nos purifica de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça. Quando nós estamos em dificuldades, ó Deus, ele então intercede por nós e pede por nós e, ó Deus, se esforça para que nós sejamos então abençoados. Ó Deus, é maravilhoso ter essa verdade no nosso coração. É maravilhoso entender, ó Deus, que um dia, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nós teremos a herança que o Senhor, ó Deus, nos deu como co-herdeiros com Ele, porque Ele nos justificou, porque Ele nos salvou. Senhor, muito obrigada pela essa obra de salvação. Nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, nós te pedimos que aquelas pessoas que ainda não entenderam, ó Deus, a importância de se submeter a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu advogado, que elas possam ser esclarecidas. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa tocar nesses corações. Ó Deus, que cada um possa entender que precisa fazer um compromisso com Cristo, um compromisso real e verdadeiro. Abençoa aquelas pessoas por quem nós temos orado durante todo esse ano, os familiares da irmã Maria de Fátima, os familiares do irmão Tim, os familiares da irmã Helenita, os adolescentes da nossa igreja, as crianças, os pais das nossas adolescentes, das nossas crianças, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, essas pessoas precisam de salvação. Elas precisam entender o que é ter Jesus como seu defensor. Ó Deus, como seu Salvador, como seu Senhor. Então, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor faça uma obra de salvação, faça uma obra de salvação no nosso meio, traga, ó Deus, ao teu aprisco aquelas pessoas que estão sendo salvas. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos reavive, que o Senhor desperte a tua igreja, porque, ó Deus, não é tempo de recuar, mas é tempo de avançar, é tempo de proclamar Jesus Cristo, ó Deus, com toda o esforço que nós pudermos. É tempo de proclamar Jesus Cristo com toda a força da nossa alma, porque, ó Deus, o Senhor está às portas, e quando o Senhor voltar, o Senhor não virá mais como advogado, o Senhor virá como juiz. Ó Deus, então nos ajuda, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a permanecer fiéis, trabalhando na tua obra. Tem misericórdia daqueles que estão recuando na sua fé, daqueles, ó Deus, que estão deixando o Senhor para uma próxima oportunidade, para um momento mais adequado, daqueles que substituíram, ó Deus, a tua obra, o teu trabalho pelos seus próprios interesses e tem deixado de andar com o Senhor, tem deixado de congregar com o teu povo, tem deixado, ó Deus, de fazer a tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor, ó Deus, desperte esses corações e abra os olhos da visão espiritual para esses teus servos, ó Deus. Mostra para eles, ó Deus, a tua vontade, o teu propósito. Senhor Deus, nesse instante quero te pedir também pelos enfermos. Abençoa, ó Deus, a Ana Carolina naquele hospital, a Juliana, a Maria, ó Deus, abençoa também o Flávio, abençoa o Pedro, a Dalila,
a Raquel, a Amanda, o esposo da Ana Carolina. Ó Deus, essa família precisa desesperadamente do Senhor nesse momento. Eles precisam de cura física para a Ana Carolina, de restauração, mas eles também precisam de cura espiritual e emocional para suas vidas. Então, que a tua mão de poder esteja com essa família nesse instante, que o Senhor esteja fazendo uma obra, ó Deus, naquele povo, naquela família, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo para eles a tua vontade e o teu propósito, esclarecendo seus corações, dando paz, dando alegria, dando conforto para aquela família. Eu também te peço por aqueles que estão tristes nesse momento, família da irmã Wélcia, que tem enfrentado dias difíceis, seus filhos, irmã Rose. Também te peço pela família da Natália. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas que estão enfrentando momentos particulares, cada um a seu modo, mas de às vezes tristeza, às vezes confusão, às vezes, ó Deus, um sentimento de angústia. Mas o Senhor é o Deus sobre todas essas coisas. O Senhor está lá intercedendo por nós. E o Senhor conhece todas essas coisas, porque o Senhor não veio para estar conosco, o Senhor veio para estar no nosso lugar. E o Senhor, então, conhece as nossas dificuldades. Então, tem misericórdia, Senhor Jesus, de cada uma dessas pessoas. Assim como olha para aqueles que estão enfermos, enfrentando o Covid ou outra enfermidade qualquer, irmão Feliciano, irmã do irmão José Ailton, a irmã da irmã Marionilda. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, pelo pastor, pela irmã Lucineide, pela irmã Helenita, pela irmã Nilza, pelo irmão Levi, pela irmã Sandra, pela irmã Conceição, ó Deus, pela irmã Marli, irmã Roseli, irmã Áurea. Muitos irmãos que têm enfrentado problemas na sua saúde, irmã Maria José, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Abençoa aqueles que estão viajando, como a irmã Kellen, o irmão Osni. Ó Deus, também te pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles que têm passado por problemas na sua família, nos seus lares, aqueles que nos assistem, ó Deus, a Albiana e sua família, o Giovanni e sua família, a Laura, o Cleones. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos e amigos. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é um Deus que pensa em nós a todo momento, cuida de nós, o Senhor olha para nós individualmente, o Senhor conhece o nosso coração. Nós te exaltamos pelas tuas bênçãos, porque o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui, o Senhor tem nos ajudado nas nossas dificuldades. E nós te pedimos nesse instante, nos toma nas tuas mãos. Abençoa, ó Deus, para que não andemos distante do Senhor, mas perdoa os nossos pecados. Nos abençoa, ó Deus, a viver uma vida reta diante do Senhor, a ter um comportamento ético, nos livra do orgulho, nos livra da altivez, nos livra da ganância. Ó Deus, nos livra de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, limpa o nosso coração. Ó Deus, nos purifica dos nossos pecados para que possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Transforma a nossa vida para que sejamos usados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração e que você possa entender a mensagem que Ele quer deixar para você nessa noite. Amanhã, quarta-feira, nós teremos o nosso culto, 19h30, culto de oração, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, ore, clame ao Senhor. Nós precisamos orar. Vamos orar todos juntos, com fé, de joelhos, pedindo as bênçãos de Deus. Amanhã, 19h30, ao vivo pelo Facebook. Se você puder ir presencialmente, nós também estaremos reunidos lá na igreja. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Canta comigo. Aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre.